Boa noite, todo mundo. Eu vou falar sobre pré e pós-operatória de LASIK PRK, refração dinâmica ou estática. A refração, então, o objetivo do exame vai ser determinar exatamente o vício que o paciente apresenta, no caso, o nosso candidato para cirurgia. Quanto mais exato eu for, melhor vai ser o meu resultado pós-operatório. Então, o exame, acho que eu arrisco dizer que é um dos mais importantes da nossa avaliação. É sempre também importante a gente avaliar a refração estática e dinâmica. A gente nem sempre vai usar as duas, mas a gente tem que fazer as duas para a gente conseguir definir o que a gente vai fazer a partir disso. É muito importante também fazer a retinoscopia. A retinoscopia, ela vai nos guiar para a gente definir o que a gente vai fazer a partir daquilo. Então, a retinoscopia, não sei se é nem certo falar isso, mas ela vai fazer a mesma função do autorrefrator. Então, ela vai dar uma refração ali que eu consigo achar mais ou menos, e a partir dela eu vou refinar a minha refração. Também é muito importante a gente lembrar de fazer a acuidade visual com correção para perto e para longe, e sem correção para perto e para longe. O nosso exame ele não vai finalizar em 20/20. Se eu conseguir achar 20/20 na tabela e o meu paciente consegue ver mais linhas, eu vou deixar ele finalizar para eu conseguir ver a acuidade visual máxima dele. Também é muito importante lembrar de prescrever, de olhar o grau que o paciente está usando do óculos e ver se esse grau está estável. Então, vou começar a falar um pouquinho sobre a refração estática. A refração estática ela é a refração total. Ela pode ser completa, quando eu faço a cicloplegia, eu uso colírio, ou ela pode ser simulada, quando eu faço a hipermiopização. Eu não vou substituir o colírio pelo processo de hipermiopização. A refração estática vai ser fundamental para a miopia, e eu vou refinar o meu grau a partir do autorrefrator ou da retinoscopia. Então, a refração estática sob cicloplegia. Eu vou usar fármacos parasimpático-líticos. Os mais usados pela gente no dia a dia é a tropicamida 1%, que eu vou aguardar mais ou menos 30 minutos da instilação para conseguir fazer o exame. E o ciclopentolato 1%, que eu vou aguardar ali 60 minutos, 1 hora da instilação para conseguir fazer o exame. Eu achei legal colocar essa tabelinha, eu peguei do CBO, para a gente conseguir ver algumas variações que podem acontecer. A tropicamida, por exemplo, ela é concentração de 1%, o período de indução dela é de 20 a 35 minutos, e ela pode durar o efeito de 2 até 6 horas. O ciclo, ele pode ter concentração de 1 e de 2%, a indução dele é de 25 a 75 minutos, então a gente faz essa média de 60 minutos para conseguir fazer o exame, e pode durar de 6 a 24 horas. A refração estática simulada, que é o processo da hipermiopização. A ideia é paralisar a acomodação, ou diminuir o máximo possível. Então, eu vou fazer ali a minha retinoscopia, ou vou fazer o paciente no autorrefrator, vou achar um valor de refração para conseguir nos guiar no exame. Então, vou posicionar o meu paciente no GRINS, ele vai ficar com os dois olhos abertos, e a partir daquele valor que eu achei no autorrefrator, eu vou somar 8 dioptrias naquele valor e vou deixar meu paciente lá com aqueles 8 de dioptria a mais. Então, ele vai ficar ali alguns minutos, 15, 30 minutos esperando. Depois disso, eu vou começar a fazer o refinamento. Então, sempre deixo os dois abertos, eu deixei lá o olho esquerdo com mais 8 dioptrias e vou refinar o direito. Com essa refração, eu consigo fazer o refinamento tanto do esférico quanto do cilindro. Não é muito usado porque é demorado e é pouco prático, mas é bom para a gente saber que ele existe. Então, a refração estática. Eu vou preferir, nos casos de miopia, ela é fundamental, ela é mais precisa, muito importante nos pacientes que têm estrabismo, pacientes criança ou qualquer outro paciente que não consegue informar também é o que eu vou conseguir fazer. E quando o paciente é adulto jovem. Eu achei algumas referências falando que varia muito esse valor da idade. Então, 30 anos, abaixo de 30 anos, sempre cicloplegiar, ou 35, 40. Então, varia mais ou menos isso entre 35 anos, tender a fazer a refração estática. Então, a refração estática ela é rápida e prática, ela tem pouco ou quase nenhum efeito de acomodação,
É muito importante na miopia, porque no caso da miopia, a refração dinâmica ela vai ser superestimada. E no caso do astigmatismo, é importante a gente entender que quando eu faço a cicloplegia ou refração estática, eu vou dilatar a pupila, então acaba que as aberrações periféricas, elas vão comprometer o resultado da minha refração. Então, é melhor a gente preferir não refinar o cilindro na refração estática. É também muito importante para a gente entender, ela explica também, médico, a hipermetropia latente. Vou falar mais disso um pouco mais na frente. A refração dinâmica, ela é a refração manifesta. Ela pode ser medida de duas formas. Progressiva, então eu achei um valor lá no meu autorrefrator ou na minha retinoscopia, e a partir daquele valor eu vou evoluindo as lentes para conseguir achar um grau que o paciente consiga chegar numa boa visão. Ou o método regressivo, que é a miopização ou fogging, que é o borramento. Então, eu achei ele um valor X no autorrefrator ou na retinoscopia. Daquele valor eu vou somar 3 dioptrias no meu Grins, e a partir de aqui o paciente vai chegar borrado, embaçado, e a partir disso eu vou diminuindo até conseguir encontrar uma boa visão, que o paciente fique satisfeito a partir daquilo. É mais importante, mais usado no caso da hipermetropia e do astigmatismo. A hipermetropia. Nos casos da miopia, a gente sempre tem existe um consenso que aquele paciente que é míope, ele precisa fazer uma refração estática, a gente vai preferir ela, porque eu vou ter que tirar aquela acomodação do paciente para avaliar a miopia real que ele apresenta. No caso da hipermetropia, é um pouco diferente. O paciente pode ter uma hipermetropia ali latente, pode ter mais um, mais dois, mas ele não tem nenhuma queixa, a visão é boa, então a gente não vai prescrever. Então, existe paciente hipermétrope que não a visão não é afetada. Então, a gente tem que definir o que a gente vai fazer a partir dos tipos de hipermetropia e do grau de cada paciente. A hipermetropia, ela é total quando eu faço a cicloplegia. Então, o paciente cicloplegiado, ele tem mais 5 de hipermetropia, que ali vai ser a refração total que ele tem. A refração total, eu vou subdividir ela em latente e manifesta. Então, o paciente ele tem mais 5 de hipermetropia na refração total, mas ele não tem queixa, vai ser, a partir disso eu vou ver que é uma hipermetropia latente, que ela consegue compensar pelo músculo ciliar. Quando é manifesta, eu não consigo compensar e o paciente vai partir para outra subdivisão. A manifesta ela é subdividida em facultativa e absoluta. Facultativa é quando ela é compensada, aquele esforço acomodativo. E a absoluta é quando ela não é compensada, eu vou ter que prescrever uma refração para aquele paciente. A gente também tem que pensar na tolerância acomodativa. O esforço acomodativo ele pode gerar alguma queixa, desconforto para o paciente, principalmente para perto. Então, vou ter que pensar na tolerância acomodativa. Quando o paciente tem essa queixa, ele tem queixa de astenopia. Ele pode queixar de dor de cabeça, visão embaçada para perto, um cansaço visual. A gente vai ter que avaliar isso. Existe um cálculo para a gente fazer a tolerância acomodativa, que é esse 4,5 menos a idade vezes 0,1. Então, o paciente, eu coloquei a tabelinha, mas só para a gente ficar mais claro. Um paciente que tem 35 anos, por exemplo, eu vou fazer 4,5 menos 35 vezes 0,1, que vai dar 3,5. Então, 4,5 menos 3,5, 1. Aquele paciente de 35 anos, ele consegue acomodar uma dioptria. Isso pode variar entre 0,25 e 1,75. Então, o paciente de 35 anos, que ele chega no consultório, ele tem um de hipermetropia, mas ele não tem queixa, ele é 20/20, ele tá bem, a gente não precisa prescrever aquele óculos. Mas se ele tem queixa de astenopia, a gente vai ter que prescrever a partir daqui. De acordo, é sempre importante a gente entender qual que é o problema que o paciente traz, o que a gente consegue resolver a partir daqui. Também tem a regra da refração estática. Quando meu paciente chega no consultório, ele está cicloplegiado, e ele é hipermétrope, eu posso, se ele tem queixa, eu consigo tem uma regra geral que a gente consegue basear mais ou menos no nosso exame. Então, se o paciente tem 10 e 20 anos, eu vou tender a prescrever mais ou menos 1/3 da refração estática que eu encontrei.
Se eles têm entre 20 e 30 anos, a tendência é colocar mais ou menos a metade da refração estática que eu encontrei. E entre 30 e 40, 2/3 da refração. E lembrando, de novo, que é sempre muito importante a gente perguntar ao paciente se ele tem alguma queixa, o que ele faz no dia a dia. É muito diferente um paciente hipermétrope que é motorista, que ele dirige, a visão dele é para longe a maioria do tempo, e um paciente que trabalha com artesanato, por exemplo, precisa da visão boa para perto. Então, é sempre muito importante entender isso. No astigmatismo. No astigmatismo, quando a gente dilata o paciente, a pupila vai aumentar, vai se propagar, a pupila vai aumentar. Isso pode aumentar até de 2 a 3 vezes as aberrações periféricas na córnea. Então, o que a gente pode fazer em relação ao astigmatismo? A gente vai fazer uma refração dinâmica ou uma refração estática, que é aquele mecanismo de Fogg, que é o borramento. A refração estática não vai ser a ciclopegia, no caso. Então, resumindo, a refração dinâmica. Eu vou preferir fazer a refração dinâmica quando eu tiver alterações da córnea do cristalino, quando eu tiver um astigmatismo irregular, quando eu tiver dúvida no grau, que vai ser a refração de prova. Então, o paciente chegou no meu consultório, eu fiz uma refração estática, fiquei na dúvida, não sei dizer muito bem o que pode ser feito, então eu pedi para o paciente voltar no segundo momento para a gente fazer uma refração dinâmica e definir a partir daquilo que a gente vai, qual vai ser a nossa conduta. Também é importante para a gente conseguir comparar o óculos que o paciente está usando, e quando tem um caso aberração corneana, a gente diminui sempre a aberração, e tende a ser mais usado na hipermetropia e no astigmatismo. Mas e na cirurgia refrativa, né? O que eu vou fazer? Quando eu vou fazer estática, vou fazer dinâmica, é sempre entender, a gente tem que entender que o tratamento é individualizado, vai depender de cada paciente, do grau que ele tem e da necessidade dele. Mas existem algumas preferências. Então, na cirurgia refrativa, o paciente míope, eu vou preferir a refração estática. O paciente que é astigmata, eu vou preferir a refração dinâmica, ou estática sobre Fogg, mas mais a dinâmica. E a hipermetropia eu vou avaliar. Mas na maioria das vezes a gente vai usar a refração dinâmica. O doutor Reinaldo pediu para eu falar sobre um pouquinho do uso de colírio anestésico nos pós-operatórios de PRK. Que são as gotas de conforto, que são alguns livros e alguns artigos que eu li falavam sobre essas gotas de conforto. Quando eu faço um PRK, a cirurgia, qualquer tipo de cirurgia, eu vou ter uma cascata inflamatória. Essa inflamação ela vai estimular os nervos e vai diminuir também o limiar de sensibilidade, o limiar da dor do meu paciente. Então, eu posso tentar amenizar um pouco as queixas do pós-operatório, a dor, com colírio anestésico. A tetracaína 1%, que é o anestésico, junto com a tetracaína com a fenilofrina, ela vai ser segura, mas nas 48 horas iniciais. Ela vai reduzir a sensibilidade tátil do meu paciente, então, no pós-operatório de PRK, o paciente está sempre usando o anestésico, então, se a lente cair, ou se cair um cisco no olho, ou bateu alguma coisa, ou uma dor anormal, o paciente não vai conseguir definir. Então, é mais usada ali nas 48 horas iniciais, que ela é mais segura. Fora isso também que ela é tóxica para a córnea se a gente usar mais que isso. A proximetacaína, que é o anestalcon, ela é menos tóxica. O seu uso crônico, ele tende também a ter complicações até graves, mas é menos tóxica em relação à tetracaína. Então, a gente também tende a preferir concentração um pouco mais diluída, que vai diminuir ainda mais esse efeito tóxico do colírio para o pós-operatório. Não existe um consenso sobre o uso de colírio anestésico. Alguns trabalhos que eu olhei, assim, nesse primeiro trabalho, por exemplo, fala que o uso é seguro, eficaz, os pacientes gostam, a dor é bem diminuída e não trouxe nenhum problema em relação à revitalização. Já esse segundo trabalho fala que a revitalização foi atrasada, atrasou em até 24 horas a revitalização quando o paciente usava tetracaína. Então, assim, não existe um consenso, parece ser uma droga segura, mas isso vai variar muito da conduta e da experiência de cada cirurgião. Até uma aula que a gente fez antes, o Dr. Lucas já falou que gosta bastante de usar o anestalcon nos pós-operatórios dele. Então, isso vai variar de acordo com cada cirurgião.
As minhas referências. Isso. Excelente, Carolina. Muito boa sua apresentação. Gente, alguém quer fazer alguma pergunta para a Carolina? Eu fico impressionado com a falta de curiosidade de vocês. Não sei se é porque a Carolina foi muito didática e não gerou dúvidas, mas vocês são muito pouco perguntadores. Ô, Lucas, tudo bom? Boa noite, pessoal. Boa Boa noite. noite. A gente tenta incitar os jovens colegas aí, né, professor? A serem É, mais questionadores da realidade, não simplesmente aceitar tudo de bandeja. Exercita, né, gente, se vocês raciocínio. perguntarem qual que é o exame mais importante numa cirurgia refrativa, não existe só um mais importante, mas entre os mais importantes está uma boa refração. Gente, eu repito a refração de todo o paciente. E é impressionante como que os pacientes, eu não sei se os colegas não dilatam os pacientes, se eles não esperam o efeito do efeito psicoplégico desses tropicamida ou 5-pentolato, mas é impressionante. E aquela regrinha de Legrand, guardem aquilo. A acuidade visual é a relação entre 0,25 dividido pelo equivalente esférico. O paciente leu 0,1, 0,2, 0... Gente, esse paciente tem uma baixíssima miopia, praticamente nenhuma. Então, só te medir a acuidade visual sem correção, e lembrando que você tem que observar, principalmente se o paciente estiver no gris, você não está fazendo um estenopeico com as pálpebras. Ele vai fazer esse estenopeico, então, por um curto espaço de tempo, ele pode conseguir ter uma visão razoável, mesmo tendo uma metropia significativa, né? Então, é fundamental, então, esses conceitos que a Carolina falou. Miopia, gente, sempre você deve usar a estática, né? Refração e ceratocone, sempre você deve usar a dinâmica. Você só deve fazer uma dilatação no paciente com ceratocone se esse paciente já tiver suspeita que ele está acomodando. Aquele paciente que muitas vezes já está usando um óculos com um grau muito alto, ele já é um jovem, ele tem uma amplitude de acomodação que e mais do que isso, ele tem uma tolerância acomodativa que é mais importante do que a amplitude de acomodação alta. Então, esses pacientes se acomodam. Mas se você vai tratar esse paciente, o planejamento da miopia tem que ser sempre com estática. A hipermetropia é sempre mais desafiadora. A gente, primeira coisa nos pacientes hipermétropes, a gente afastar a possibilidade de algum estrabismo acomodativo. Porque se ele tiver um estrabismo acomodativo, a refração vai ser total, independente da idade. Lembrando que a hipermetropia, muito mais do que a miopia, ela tem algum grau de regressão. E se tiver algum grau de regressão nesses pacientes, e eles não forem totalmente corrigidos, poderá voltar ao estrabismo, mesmo que ele tenha uma boa visão. Esse paciente tem que ser orientado, que caso haja uma regressão, eles vão ter que ser reoperados, ou então vai ter que usar um óculos, né? Você falou também uma coisa muito importante que é muito negligenciada, que é a estabilidade refracional. O colega às vezes fica ansioso para operar um paciente, o paciente está ansioso para operar, às vezes o paciente quer operar exatamente porque a miopia dele não para de aumentar. Ele acha que operando vai resolver o problema. Na verdade, quando você opera um paciente que a miopia dele está em evolução, você está simplesmente programando um transtorno grande para você lá na frente. Porque essa miopia pode estar em progressão, ela vai continuar em progressão. Às vezes o paciente não tem córnea para você reoperá-lo e muitas vezes você pode até dificultar a adaptação com lente de contato. Então, fica muito atento com isso, gente. Se o paciente não é seu, peça as receitas anteriores, pelo menos. Você tem que considerar também que o colega fez um exame adequado, né? Mas é muito importante a gente não operar paciente cuja miopia
esteja em evolução. Isso vai ser um transtorno lá na frente. O paciente vai achar que é problema da cirurgia, porque não ficou claro para ele que a miopia dele não estava estável, né? Essa questão da hipermetropia que realmente gera alguma dúvida. Passar estática, passar 1/3, 2/3, 3/3, de acordo com a idade. Eu diria que tem uma coisa aí que não foi comentada, que é muito importante ao se programar uma cirurgia, é ver qual que é a tolerância acomodativa desse paciente. É ver se esse paciente tem algum estrabismo acomodativo, né? E uma coisa também que a gente deve considerar é até o biotipo do paciente. O paciente já tiver aí, vamos dizer, com os seus 35, 37, 38 anos, se for longilíneo, ele vai demorar mais para usar óculos para perto. Um brevilíneo, ele já vai estar com 38, 39 anos, já tendo dificuldade de acomodar, porque ele tem que chegar mais perto para poder conseguir ler, né? Outra coisa também muito importante, gente, é a atividade, a ocupação, tipo de lazer, o que é que esse paciente faz, para a gente saber se a gente deve priorizar mais a visão de longe, se a gente deve considerar uma báscula, dependendo da idade. Então, quer dizer, a refração é um exame que a gente não pode negligenciar. Eu já comentei com vocês, é muito comum eu atender pacientes cuja refração está errada. Se eu me baseasse nela no óculos em uso para fazer a programação, eu ia estar endossando o erro de um outro colega. Então, sempre, gente, repito a refração. Se der uma diferença significativa do óculos, faça a refração dinâmica. Se for o caso, faça uma refração de prova. O paciente entende que você está querendo o melhor para ele, mesmo que ele tenha que voltar. Isso é inevitável. Se você fez o paciente já chega para você dilatado e você é um paciente hipermétrope, esse paciente certamente você vai ter que fazer uma refração de prova dele, né? E tudo isso aí vai nos ajudar a evitar problemas depois. Porque aquele paciente que tem um tônus, né, do músculo ciliar muito importante, que está acostumado a acomodar muito, você às vezes tira a hipermetropia toda, esse paciente vai ficar míope. Mesmo que cicloplegiado ele seja métrope. Esse tônus ciliar é muito variável, dependendo muito dessa tolerância acomodativa, que é variável de pessoa para pessoa. Quando a gente põe de acordo com a idade, a gente põe numa média. Quantos prestas que a gente conhece têm 50 anos e não usam óculos? Isso não é raro. Certo? Então é muito importante. Óculos para perto, gente, eu acho que eu nunca receitei para um paciente hemétrope mais 3. Mais 3, ele tem que ter uma visão de perto no hemétrope, que não acomoda, alguma coisa em torno de 30 centímetros. Ninguém chega a 30 centímetros para ler, a menos que seja uma vovozinha que quer fazer o crochê ali pertinho. Então é importante saber as atividades, os hobbies. Mas era isso que eu queria falar. Vamos deixar agora os colegas também fazer os seus comentários aí. E se algum fellow aí tiver alguma dúvida, gente, se fique à vontade para interromper e perguntar. Lucas, você gostaria de fazer alguma observação? Primeiro, saber se alguém tem alguma pergunta também, né? Às vezes dá outra oportunidade aí, alguém fazer alguma pergunta. Até mesmo sobre as considerações que o Reinaldo fez, né? Então, deixa o pessoal perguntar aí. Quer fazer alguma pergunta? Eu quero perguntar, porque o doutor Reinaldo, você falou sobre estabilidade do grau. Quando que eu vou falar que aquele grau está estável? Porque eu já ouvi falar que 0,25 em 6 meses é estável, que meio grau em 1 ano é estável. Tem gente que fala que tem que esperar 1 ano ou 2 anos. Geralmente, assim, qual que é definido? Veja bem, você deve considerar não apenas a diferença em 1 ano, mas o histórico dessa refração. Se o paciente, por exemplo, ficou estável lá durante 5, 6 anos, menos 3, e aparece lá meia dioptria, depois de tanto tempo estável, provavelmente esse paciente teve uma cicloplegia inadequada, ou esse paciente provavelmente ele tá estável. Porque a miopia, ela não fica fazendo uma inclinação, platô. Quando ela é progressiva, ela tem uma inclinação que vai de acordo com a sua
herança genética, hoje de acordo também com a epigenética das crianças que usam muito telas, né? Então, Uhum. tudo isso aí a gente tem que considerar o histórico. Por isso que é muito importante, se você não tem histórico do paciente, você pedir a ele. Gente, ninguém se nega. Quantas vezes já me pediram, que médico está perguntando lá como é que estava meu grau? Eu pego e faço um histórico lá, anoto lá, ou então dou o prontuário para o paciente, problema nenhum. Mas isso vai dar uma Uhum. orientação para o colega. Sim. Quando o paciente, você falou também, o paciente que tem ceratocone e ele está acomodando. Se eu ciclopegiar esse paciente, eu vou melhorar uma coisa e vou piorar outra. Seria, assim, certo eu não ciclopegiar aquele paciente, ele tem um cone, eu deixo ele usando uma tropicamina à noite, de 15 dias, 20 dias, depois voltar para fazer a refração? Aí fazer uma dinâmica? Você sabe que tem uma coisa interessante, eu nunca li, mas eu tenho uma percepção de experiência própria. O paciente com ceratocone, ele acomoda pouco. Talvez porque já tem uma qualidade de visão, então, quer dizer, o esforço acomodativo, ele vem muitas vezes para aumentar a profundidade de foco, a miose também melhora a profundidade de foco, esse paciente, então, ele acomoda e melhora a qualidade de visão dele. Isso é muito comum em hipermétrope, né? Eu fui hipermétrope a vida toda, eu comecei a usar óculos depois que eu fiquei presbítero. Até 40 anos eu não usava óculos. E eu tinha mais 2 tantos de hipermetropia. Ou seja, eu tenho uma tolerância acomodativa muito grande. Então, a gente tem que... Quando que você faz uma cicloplegia em ceratocone? Isso é raro fazer. Mas é quando, por exemplo, não bate. Eu sempre meço a visão do paciente sem correção. Tá? Sim. Se é um cone leve ou moderado, esse paciente vai ter 20/200 ou 20/400 de visão. Se ele tem 20/200 ou 20/400, esse paciente não tem um esférico grande, Uhum. certo? Certo. Então, se ele está na refração dinâmica, ele está aceitando lá mais 4, mais 5, tem uma coisa errada. Aí, nesse caso, eu dilato, faço a cicloplegia. Mas eu meço primeiro, o cilindro deve ser sempre da dinâmica. Isso é verdade, isso é correto. Quando você dilata a pupila, você expressa também muitas aberrações que normalmente o paciente não tem no seu dia a dia. Então, normalmente não é necessário você fazer a cicloplegia do paciente com ceratocone quando a, a capacidade, a visão dele sem correção é compatível com a refração que você encontra. E essa regra, gente, ela é muito, muito, não vou dizer precisa, mas ela ajuda muito, viu, essa relação do regra. Uma coisa também que você falou, que eu acho que é importante a gente comentar, é a respeito do anestésico. Se for usar, é importante, primeiro que o paciente saiba que aquele colírio você não pode ter abuso do uso. Nunca dou para o paciente o colírio ou a receita do colírio. Eu procuro fazer a diluição para o paciente. Entendeu? Então, quando você faz a diluição, mesmo que ele use mais do que você preconizou, ele vai ter um conforto sem ter uma grande concentração. Porque também, para ele ter retardo de cicatrização, ele tem que ficar usando esse colírio de forma abusiva. Sim. Quando que eu dou essa diluição do anestésico? Quando é criança, paciente portador de ceratocone, que se a gente faz um crosslink, a criança tem muito menos tolerância do que o adulto. Então, a criança vai pôr a mão no olho e vai chorar e vai ficar espremendo o olho. Isso é muito ruim, vai tirar a lente, vai virar uma confusão. Então, em crosslink, sempre eu ponho um anestésico diluído. Em pacientes que já chegam, eu falo com o paciente que PRK não dói. Então, eu não posso dar para ele um anestésico. Se não dói, para que eu vou dar anestésico? Agora, quando é aquele paciente que já fica cheio de dedo, porque é muito sensível, paciente que reconhece que é muito sensível e tudo, eu faço a diluição e falo com você, esse aqui é um anestésico, você pode usar e coloco lá o nome do anestésico, quantas vezes que ele vai usar por dia, mas isso é a exceção das exceções. É raro eu receitar anestésico em PRK. Eu mando fazer compressas, eu mando tomar remédio Tilex, tomar um anti-inflamatório via oral, e raramente um paciente chega valorizando muito o desconforto. É muito raro.
Reinaldo, e como que você faz a diluição? Bom, você vê primeiro, geralmente a gente dá a amostra para o paciente, né? Você pega uma amostra de um lubrificante. Você vê lá quantos ml que tem aquele frasco. Geralmente esses frascos de amostra grátis, eles têm aí 2 ml, 1,5 ml, 2 ml. Cada ml tem 20 gotas. Se o frasco tiver 20 gotas, eu pingo lá umas 10 gotas. Eu pingo umas 10 gotas de anestésico que vai ter uma concentração baixa de anestésico naquele frasco do colírio. E falo com ele para usar só quando tiver realmente um desconforto mais importante. E, normalmente, esse desconforto no crosslink, que é o que eu uso, geralmente é nos primeiros 2 dias. E o que mais faz o paciente sentir desconforto, gente, é esforço visual. Ele querer ver televisão, mexer no celular, o piscar faz com que a lente fique atritando no epitélio, dificulta a reepitelização. Fica num quarto mais escuro, evite leitura, com os olhos mais fechados, porque isso vai fazer com que você tenha uma recuperação mais confortável e também facilita, diminui a possibilidade de raise. A gente sabe que quanto mais tempo o epitélio ficar aberto, maior é a chance desse paciente desenvolver um raise no PRK. Bom, gente, perguntas? Reinaldo, eu não sei se o Lucas fez os comentários dele aí. Lucas, não. você quer acrescentar alguma coisa? Boa noite, Beleza, Lucas. pessoal. Eu estou tendo que ficar aqui no telefone. Eu troquei a minha quantidade de internet aqui, e aí trocaram o modem, e o modem ainda não entrou em atividade. Então, eu estou usando o 4G do celular. Vocês estão me ouvindo bem com o telefone à distância que ele está aí? Perfeito. Estão ouvindo bem, né? Então tá. Eu gostaria, se possível, pedir a Carolina para colocar de volta um slide dela, né? Ou seja, compartilhar a tela e colocar um slide mais para o final, que fala lá, tipo um resumo da hipermetropia, do astigmatismo, da miopia. E aquele slide ali é bem interessante, assim, é bem didático. Mais um pouquinho para frente. Mais um. Aí, esse aí, ó. Compartilha a sua tela para esse slide aumentar. Isso. Deu certo? Isso aí. Esse aí. Esse slide eu queria tecer alguns comentários em cima desse daí, que é o resumo de tudo que você falou, né, para trás aí. Então, eu, durante uma época da minha vida de cirurgião refrativo, né, que eu comecei assim, um tempo depois que eu terminei a residência, na minha cabeça, eu consegui acreditar que, se eu ia tratar um paciente com uma refração, fazer uma cirurgia refrativa, que era tratar a refração que esse paciente tinha, eu acreditava que eu sempre tinha que primar em tratar a refração verdadeira desse paciente. Então, contrariando os conselhos do meu professor Arnaldo Castro, que ele falava assim, hipermetropia é mais complicado, hipermetropia você não pode sair tratando a refração estática de todo paciente hipermétrope, não. E eu, na minha cabeça dura, no começo ali, né, muito pragmático, falo, não, o paciente aí vai acostumar. Ele vai, se ele é hipermétrope de mais 2,5, mas estaria acostumado a usar uma refração dinâmica de mais 1,5, né? Esse paciente, se eu tratar os 2,5, em pouco tempo de cirurgia, ele vai acostumar com isso. Porque, afinal de contas, eu pensava assim, ele não está de óculos, que ele pode tirar e colocar o óculos, né? E quando ele tira o óculos, ele volta a fazer acomodação. Ele está operado, então não tem como ele tirar a lente de contato ou tirar o óculos e voltar a fazer acomodação quando está sem o meio de correção, né? E aí eu falei assim, não, vou fazer só estática. E realmente tive muito trabalho para conseguir convencer alguns pacientes que permaneceram em acomodação durante 1 mês, 2 meses. Essa acomodação depois passou e o paciente ficou bem. Mas realmente dava mais trabalho para convencer esse paciente. Hoje, eu sou uma pessoa que realmente prezo muito mais a refração dinâmica, né?
uma refração dinâmica bem questionadora ao paciente. E aí eu quero colocar um detalhe sobre o astigmatismo, sabe, Carolina? Que a gente aprende na residência que a gente deve cicloplegiar, que vai causar uma paralisia da acomodação do cristalino, e por causa das prescrições de óculos de presbiopia, a gente estaria acostumado a entender que o paciente presbita de mais de 50 anos, a gente adiciona 2 dioptrias esféricas para esse paciente. Se o paciente tem 55 anos, a gente adiciona 2,5. E esse raciocínio nos leva a acreditar que o cristalino, então, só faria acomodação esférica. E isso não é verdade. O cristalino é uma lente dinâmica que, por comandos do cérebro, o cristalino também tenta neutralizar o astigmatismo que a córnea tem. E pacientes que têm um astigmatismo menor do que 2, e aí você pega a grande maioria dos pacientes que tem 1,5, 1,25 de astigmatismo, é um astigmatismo pequeno, onde o cristalino consegue tentar compensá-lo, e muitas vezes uma leitura de autorrefrator acusa uma posição de astigmatismo, um eixo de astigmatismo, às vezes perpendicular ao astigmatismo real da córnea. Então, por exemplo, se a córnea tem um eixo a 10, o autorrefrator mede que o paciente teria meio grau de astigmatismo a 100, por exemplo, na posição 100. E é aí que está um dos grandes problemas da cirurgia refrativa. Porque se insistentemente a gente pensa assim, fiz a refração dinâmica, defini o eixo a 100, defini meio grau de astigmatismo, e o paciente lá, até no paciente míope, o paciente aceitava -2 de miopia, quando eu dilatei, eu mantive o cilindro na posição, e aí o paciente de -2 passou a aceitar -1,25. Então, ele estava aceitando -0,75 de acomodação. E a gente acredita só nessa condição da refração estática. Entendam que vocês, enquanto não confrontarem a medida ceratométrica que está na córnea e não confrontar o paciente questionando a ele que se você gire o eixo do astigmatismo e tente colocar o eixo da refração, que você prescreveria um óculos, ou que você ainda faria uma cirurgia refrativa, fazer de todo o esforço da parte médica para, no final da refração, o paciente entender que talvez o cristalino dele deixe de acomodar, mesmo na fase dinâmica, e esse paciente passe a aceitar o poder do astigmatismo total e na posição correta da córnea. Enquanto o oftalmologista não parar de fazer exame de refração, tampando o olho esquerdo para fazer exame separado no olho direito, aí tampa o direito, faz o exame no olho esquerdo, e o exame de refração termina sem questionar o paciente, a visão binocular, sem questionar se com a visão binocular ativa, o paciente muitas vezes aceita o astigmatismo da córnea e o poder da córnea no olho dominado. Mas o olho dominante, quando está sendo refratado sozinho, o paciente pode, por teimosia do olho, não aceitar o astigmatismo na posição da córnea. Mas quando você deixa o paciente trabalhar com o cérebro na visão binocular, vocês vão encontrar muitas surpresas aonde o paciente começa a aceitar binocularmente o astigmatismo que tem na córnea. E se vocês vão fazer uma terapia que vai mudar a superfície da córnea, a gente tem que mudar na superfície da córnea o que está na córnea e não criar outro astigmatismo em outro eixo que não é o da córnea. Então, isso daí vocês precisam passar a exercitar, que é o que a gente vem falando desde o começo do ano, a ler a ceratometria do paciente e perguntar se, ao colocar o eixo que está na córnea e tentar ir aumentando o astigmatismo, porque muitas vezes o paciente ele pode não aceitar o astigmatismo total que está ali na córnea. Mas quando o paciente tem mais de 2 graus, 2,5, 3, o paciente ele vai, na maioria das vezes, ter uma aceitação muito fácil de aceitar no exame de refração exatamente o eixo e o poder que tem na córnea, porque o cristalino não consegue mais fazer essa acomodação.
Então, entendam isso, né? Essas regras, se você, Carolina, puder voltar, acho que um slide anterior que fala a idade do paciente e relação de prescrever um terço, prescrever metade, ou prescrever, né? Tenta ver qual slide que é esse aí. Esse aí, ó. Esse slide aí, essa regrinha aí, né? Se o médico está acostumado a ter uma rotina de fazer o exame cicloplegiado de todos os pacientes que já entram cicloplegiados na consulta, né? E você tem lá um paciente de 25 anos que a refração estática dele é mais 3. Ah, mas eu cicloplegiei o paciente e agora eu tenho que prescrever o óculos. Então, eu vou prescrever metade, porque ele tem entre 20 e 30 anos. Quem falou para o oftalmologista, quem falou para você, Carolina, ou para qualquer médico que estiver me escutando, que o paciente que tem 25 anos realmente estaria precisando de um óculos de mais 1,5, se não foi feita a refração dinâmica antes, e às vezes na refração dinâmica esse paciente aceitaria naturalmente mais 2, mais 2,25. E por uma regra, até para a prescrição de um óculos, o paciente faz um óculos que ainda o deixará com esforço acomodativo, desconfortável, cansado no final do dia. Então, a rotina de um cirurgião refrativo, ou talvez de todo médico oftalmologista, tinha que respeitar o exame da refração dinâmica de todo mundo e, depois disso, cicloplegiar o paciente. Isso é o que deveria estar acontecendo. Mas por questão econômica, por questão de tempo, por questão de tentar abreviar o tempo da espera do paciente dentro do consultório, cria-se a rotina de já cicloplegiar todo mundo na sala de espera e entrar todo mundo com a pupila dilatada. Então, eu não concordo com isso e eu falo com muita atenção a vocês. Cuidado com isso, que vocês deixarão de ter diagnósticos de tumores cerebrais, que não verão a pupila do paciente em miose de um lado e midríase do outro, que dilataram todo mundo. A secretária dilatou e não prestou atenção nisso, né? Ou seja, várias outras complicações inerentes a esse fato aí. Relação dos colírios anestésicos. Eu sou obrigado, né? O meu professor Arnaldo e o professor Reinaldo, a gente tem sempre, né, a empatia de que a gente concorda em discordar, né? A uma certa época, tentei recorrer à farmácia de manipulação para que a farmácia de manipulação que tenha uma capela, né, de processamento de medicação em ambiente totalmente estéril, começasse a fazer diluição de soro fisiológico e colina Nestalcon. Nós fizemos estudos e conseguimos entender que o anestalcon, para conseguir ter um efeito dele, ele teria que ter uma concentração, no mínimo, de 50% e 50%. Ou seja, em um volume de 1 ml de soro fisiológico, deveria ter 1 ml de colina Nestalcon. Uma concentração menor do que essa vai fazer o colírio ter um efeito muito menor, e esse efeito menor vai durar também menos tempo. Ele não só não tem um efeito de analgesia verdadeiro, como dura menos tempo, o que incitaria o paciente a aumentar mais a frequência de pingar mais vezes. Muito bem, a vigilância sanitária já foi clara. A vigilância sanitária, ela condena tentativa de manipulação, lá na ocular laser, por exemplo, da gente tentar usar a tampa do colírio para falar que não está tocando com uma luva estéreo no bico e fazer aquela manobra de tirar o batoque, né, que é o conta-gotas do colírio do frasco. Então, essa prática, a vigilância sanitária, ela condena. Se é pego uma manobra dessa, a vigilância sanitária pode autuar o serviço. Então, muito bem falado pela Carolina, que o uso crônico pode causar problemas. Mas o paciente, que é um paciente refrativo, ele não é orientado a usar cronicamente. Ele é orientado a usar o colírio até o 3º dia pós-operatório. E no 3º dia pós-operatório, ou até no final do 5º dia, para completar uma semana, eu recolho o colírio que eu prescrevi, né? Como eu falei, eu prescrevo a Nestalcon, sim, um frasco lacrado, que o paciente vai ter esse frasco sem ter adulteração de abrir o colírio para fazer diluição, e ele vai usar não por período crônico, apenas por 3 dias. Isso não vai atrasar
velocidade de revitalização, de forma alguma. E, como eu falei, assim, eu tenho que discordar do professor Reinaldo, porque, na minha experiência, o PRK dói e dói muito, sim. É óbvio que eu não fico aterrorizando o paciente, como o Reinaldo muito bem nos ensina. A nossa função não é tocar o terror no paciente, é dar conforto para ele. Mas o paciente de PRK, o meu protocolo, ele sai com uma receita separada de Anestalcon, porque mesmo os pacientes usando Anestalcon, um número razoável deles ainda me reclama no dia seguinte do pós-operatório, fala assim, doutor, essa noite foi difícil, viu? Você avisou, eu estava preparado, mas realmente eu reporto que foi uma noite difícil. Então, essa é a minha conduta. O Reinaldo e o Arnaldo passam os anti-inflamatórios, desculpa, os analgésicos orais, né? O Codex, o Tilex e tal. Eu já tentei fazer essas prescrições, já prescrevi o Deocil ou o Toragesic, né, sublingual, de 10 miligramas, e a minha experiência não foi feliz. Eu simplesmente percebo que esses analgésicos, mesmo de ação sublingual, que é mais rápida, não conseguem dar conforto ao paciente nas primeiras 24, 48 horas. Então, isso vai da experiência de cada um, que vocês vão ter, e vocês mesmos, na vida prática de vocês, podem tirar as suas próprias conclusões. Eu acho que é para isso que nós estamos aqui, para discutir isso. É isso. Obrigado. Perfeito, Lucas. Excelente os seus comentários. Gostei muito da apresentação da Carolina, achei que ela foi bastante objetiva e realmente ela falou o que precisa ser enfatizado, no sentido de que é extremamente importante que a gente realize a refração estática e dinâmica em todos os nossos pacientes, sejam míopes, astigmatas ou hipermétropes. Também é extremamente importante que a gente tenha o follow-up desses pacientes, ou seja, o paciente bom candidato à cirurgia refrativa é aquele que a gente acompanha há muitos anos, muitas vezes desde a infância e adolescência, e a gente conhece esses pacientes já há muitos anos e sabemos realmente avaliar se realmente a refração está estável ou não. É imprescindível que a gente faça pelo menos 2 refrações de prova, ou seja, aquele paciente que vem para operar, mesmo você tendo ciência que a refração dele está estável, é necessário que você marque um retorno com 2, 3 dias, com uma semana, para poder você fazer uma nova refração. E eu muitas vezes peço ao paciente para ele comparecer no dia da cirurgia, como eu marco muitas cirurgias ao meio-dia, muitas vezes eu peço para o paciente voltar às 10 horas da manhã, porque antes dele ir para o ocular laser, eu ainda faço mais uma refração. Então, a doutora Carolina foi bastante objetiva no sentido de enfatizar a necessidade de uma refração extremamente bem feita e realmente é necessário que a gente tenha a certeza da estabilidade refracional desse paciente. Com relação ao uso do anestésico, nós temos aqui 3 experiências. Eu gostaria que a Carolina, por favor, fechasse o PowerPoint dela. Isto. Obrigado. Então, com relação ao uso da conduta das orientações pós-operatórias em PRK, nós temos aí várias condutas diferentes. Por exemplo, o Reinaldo, ele não prescreve, pelo que eu entendi, ele não prescreve analgesia, colírio anestésico, diluição no pós-operatório, e se prescreve apenas nas primeiras 24, 48 horas. E o Reinaldo, ele gosta de falar para o paciente que PRK não dói. A minha conduta já é um pouco diferente. Eu comunico a todo meu paciente no pré-operatório que as primeiras 24, 48 horas, eu não falo que vai doer, mas eu falo que quando terminar o efeito da anestesia, ele eventualmente notará desconforto, fotofobia, lacrimejamento e muita dificuldade de realizar qualquer leitura. Eu já aviso ao meu paciente com antecedência que as primeiras 48 horas é imprescindível que ele faça um repouso visual rigoroso, no sentido de não usar nenhum tipo de tela eletrônica. Então, eu acho, essa conduta de falar que PRK não dói, eu acho que para os meus pacientes não funciona,
Porque se eu falar que não dói, ele vai me ligar 3 horas após a cirurgia para me relatar que a cirurgia dele deu errado, porque ele está sentindo muito desconforto. Então, a minha estratégia é um pouco diferente. Eu falo que, eventualmente, ele terá desconforto no pós-operatório. Eu faço de rotina em todos os meus pacientes, eu dou um comprimido de de ansiolítico, bromazepam, 3 miligramas para ele tomar. Eu não dou uma receita, eu dou um comprimido para ele e ele vai chegar no ocular laser com 1 hora de antecedência. E assim que ele chegar lá, ele vai tomar o bromazepam e vai tomar também, vai colocar um Toragesic sublingual. O meu paciente, vou pedir ao doutor Sérgio para desligar o som dele, por favor. Então, o meu paciente ele já chega no ocular laser já com o Toragesic comprado e eu forneço um bromazepam para ele tomar 1 hora antes. Eu faço uma diluição de 1,5 ml de Cistane ou Optive com 12 gotinhas de Anestalcon. E recomendo ao paciente que ele só deve usar essa diluição durante as primeiras 48 horas e prescrevo um outro lubrificante que não é o mesmo que vai na diluição para ele usar na frequência que ele quiser. Então, eu prescrevo muitas vezes um Artelac Rebalance para ele usar de hora em hora, se ele quiser. E essa diluição do Cistane ou Optive com essas gotas de Anestalcon, ele vai usar durante, no máximo, 48 horas. Eu vejo de rotina todos os meus pacientes as primeiras 24 horas. Então, eu opero o paciente muitas vezes sexta-feira, 1 hora, meio-dia, e eu vejo novamente no sábado de manhã, às 9 horas da manhã. E muitas vezes eu marco também para ele voltar na terça ou quarta-feira. Então, é muito comum o paciente relatar um certo desconforto essas primeiras 24, 48 horas, mas eu nunca mais tive nenhum paciente. Eu já uso o Anestalcon diluído de rotina, talvez há uns 8 anos. E a minha estatística de intercorrência com esse Anestalcon diluído em 1,5 ml de Cistane é 0. Eu nunca tive nenhum paciente que tivesse retardo de reptilização pelo uso do Anestalcon diluído as primeiras 24, 48 horas. O Lucas já tem uma estratégia diferente, ele prefere já dar uma prescrição de um colírio Anestalcon para o paciente usar em casa. Eu vejo uma certa vantagem nisso, no sentido de você não precisar fazer uma diluição que, eventualmente, não será uma diluição totalmente estéril. Então, realmente tem essa vantagem. Mas eu não me sinto seguro para prescrever um Anestalcon para o paciente usar em casa, porque mesmo recomendando que ele utilize com bastante parcimônia, você pode ter algum paciente que, eventualmente, pode ter algum efeito tóxico pelo efeito excessivo a instilação excessiva do Anestalcon. Então, eu me sinto muito confortável diluindo aí 12 gotinhas em 1,5 ml, porque se ele usar abusivamente, com 24 horas o colírio já acabou. Então, não existe o risco dele realmente ter nenhum efeito tóxico, até porque é um colírio diluído e a quantidade realmente é muito pequena. Então, essa minha estratégia tem funcionado muito bem com os meus pacientes. Desde que eu comecei a fazer essa diluição, eu nunca mais tive paciente me ligando de madrugada para queixar dor, desconforto, dificuldade para dormir, justamente porque a associação do Toragesic com essa diluição realmente dá um conforto bom para o paciente. É extremamente importante, como a Carolina já relatou, e o Reinaldo e o Lucas, que esse paciente faça um repouso visual rigoroso as primeiras 48 horas e, se necessário, faça compressa de soro fisiológico gelado, com gazinho esterilizada, que realmente isso vai dar bastante conforto para ele. Então, essa é a minha experiência. E uma coisa que eu gostaria até de que o Lucas comentasse é com relação à refração, ao exame de refração em pacientes portadores de ceratocone. Eu, pessoalmente, acho que todo paciente, mesmo aquele paciente que tem cone e que usa uma lente de apoio escleral, uma lente de apoio corneano, para trabalhar, para as atividades laborais, ele, eventualmente, ele precisa ter um óculos para ele usar em casa se ele, eventualmente,
precisar de fazer um repouso das lentes e evitar o uso abusivo das lentes corneanas e esclerais. Então, eu, pessoalmente, eu nunca faço refração estática em paciente portador de ceratocone. Como o paciente portador de cone, muitas vezes ele tem um aumento de curvatura temporal inferior, se você fizer uma refração estática, muitas vezes essas aberrações periféricas elas vão entrar no campo visual do paciente e vão atrapalhar bastante a refração. Então, eu, pessoalmente, prefiro fazer refração dinâmica. Eu não faço... Eu acho que a refração estática em pacientes portadores de ceratocone realmente não é muito útil. Mas o Lucas já tem uma opinião diferente. O Lucas, eu já vi comentários que ele gosta de também fazer refração estática em pacientes portadores de ceratocone, e certamente ele deve ter uma explicação para isso. Então, eu gostaria que ele comentasse aí a respeito qual que é a técnica que ele vem utilizando para refração em pacientes portadores de ectasias corneanas e córneas aberradas. Pois muito bem. O comentário do soro fisiológico gelado aí é excelente. Eu esqueci dessa dica aqui. Isso aí também quem me ensinou foi o Arnaldo. Então, pessoal, não esqueçam disso. Independente da preferência que vocês terão com as experiências adquiridas por vocês aí, né? Não esqueçam de orientar o paciente também, colocar compressa gelada sobre os olhos, porque a diminuição da temperatura ali, nossa, isso aí ajuda muito, tá? Os meus pacientes me relatam também com frequência isso, o alívio daquela sensação de queimação. A questão do paciente com ceratocone, a gente, né, tem que entender se o paciente tem ceratocone, está fazendo uma tentativa de exame de refração, para ele não só ser aquele paciente assim, tem o cone e só a lente de contato resolve o meu problema. Eu não uso óculos porque o meu médico falou que eu não posso usar óculos, eu não posso ter óculos. O que resolve o meu problema é a lente de contato. Então, uma coisa é o paciente, você fazer a refração dele para um óculos, sim, né? É claro que um paciente que tem lá mais de 65 dioptrias de curvatura numa córnea, né? Esse paciente realmente não vai ter óculos que vai dar uma visão para ele melhor do que 20/200. Né? Então, vai continuar com a visão muito ruim. Mas não é por causa disso que eu também não prescrevo. Se o paciente me pede, se o paciente tem uma certa intolerância a conseguir usar uma lente de contato, qualquer que seja ela, um óculos para esse paciente que vai ter uma visão de 20/200 vai ser uma solução também para a vida dele. O que a gente aprendia e vinha por décadas de ensino de adaptação de lentes corneanas, né, que muitas vezes lente para ceratocone, se é uma lente monocurva, era uma lente de diâmetro muito pequeno. Então, obviamente, quando se falava uma frase assim, num curso, num congresso, ou numa unidade de lente de contato, quando se falava a frase assim, não se pode fazer sobrerrefração com a pupila dilatada. Muitas vezes se entendia também que a pupila dilatada iria aumentar a área de entrada de luz em uma córnea que não está com uma lente de contato. Até aí, ok, realmente você vai piorar a entrada de aberrações ópticas de luz entrando de forma aberrada com uma pupila dilatada de uma córnea sem nada na frente. Quando uma lente de contato corneana de ceratocone, de diâmetro pequeno, você dilata essa pupila, se essa lente vai ter uma tendência a ficar mais centralizada no ápice do cone, e muitas vezes o cone não está centrado com a pupila, o cone está descentrado inferiormente. Então, se você dilata a pupila, você vai pegar a luz passando pela borda da lente, e essa borda da lente vai difratar a luz, aí sim vai ser um caos fazer esse paciente enxergar num teste para definir grau desse paciente numa lente corneana. Mas a evolução das lentes foi mostrando para a gente que lentes Rose K2 modelo PG, que tem 10,4 de diâmetro, a Rose K2 IC, quando o caso do paciente indica a Rose K2 IC, né?
A rosca K2,5 tem mais de 11 milímetros de diâmetro, é uma lente muito grande. E principalmente no universo que eu atualmente trabalho mais, que é o universo das lentes de apoio escleral, eu já tive que fazer pedido de troca de muita lente, de paciente que eu fazia sobre refração dinâmica, e quando o paciente recebia essa lente e ia começar a usar, no terceiro, quarto dia em diante, o paciente voltava e falava assim, ó, eu não estou enxergando nada, está tudo ruim, está ruim de longe, está ruim de perto, não estou enxergando nada. E aí eu comecei a falar assim, esse paciente está acomodando. Como é que eu vou corrigir isso? Como que eu vou fazer um novo pedido de lente e colocar o grau certo nessa lente? Ora, se a lente é uma lente de apoio escleral, a borda da lente está passando para fora da córnea, qual é o problema de dilatar esse paciente? Esse paciente está com uma lente estável, que não mexe, que tem uma película, um menisco de soro fisiológico que está corrigindo e neutralizando todos os defeitos que a córnea tem. Então, esse paciente, com o uso de cicloplégico, né, se o médico ficar desconfortável e falar assim, não quero que tenha midriação, não, porque midriacil dilata muito. Ok, use o ciclopentolato, que dilata menos e realmente faz o que a gente precisa, que é paralisar as acomodações do cristalino. Então, eu tive que fazer muito pedido de troca de lente escleral e fazendo a sobrefração com cicloplégico e aí sim encontrando o grau verdadeiro, correto, para trocar a lente de apoio escleral. Então, essa experiência me tirou de muito sufoco e eu tenho certeza que não tem nenhum problema em relação a isso. Fazer uma refração do paciente que tem ceratocone, fazer uma refração dinâmica. E aí você vira e fala assim, mas eu quero fazer um implante de anel e eu quero saber se essa córnea ela é a responsável pelo poder refracional do olho, ou seja, se a córnea encurvou e miopizou o olho do paciente, o que o paciente apresenta de poder refracional total é por responsabilidade da córnea ou é por parte também do comprimento axial do olho? O paciente era hipermétrope antes de ter ceratocone? Ele era auto-hipermétrope de mais 4, de mais 5? Ou ele era auto-míope de menos 8 antes de começar a ter ceratocone? Então, tudo isso, gente, vai entrar na conta. E esse é um assunto tão complexo, é um assunto tão difícil, né? Porque quem considera falar assim, refração é fácil, refração é a primeira coisa que a gente aprende no R1, a gente aprende refração e pronto, e aí eu já sei fazer refração. O assunto é tão complexo que caberia um curso talvez de 6 meses só de refração. Eu tenho uma paciente de 28 anos hoje ela tem 28 anos. É a paciente que tem o meu recorde de hipermétrope. Ela tem mais 13,5 de hipermetropia. Ela não é afásica. Ela é hipermétrope de 13,5. E nos anos que eu venho acompanhando essa moça, ela de repente começou a falar para mim assim, doutor Lucas, tá, tudo bem, você colocou uma lente em mim, eu consegui colocar melhor uma lente corneana nela, uma Medicon HR, do que tentar colocar uma lente de apoio escleral. E quando eu colocar uma lente de apoio escleral, quando eu ia colocar uma Optimum, a Optimum foi feita para um olho de tamanho normal. Um olho hipermétrope de mais 13,5 é um globo ocular menor. A borda, o áptico da lente Optimum ficava muito grande para essa pessoa. Ou seja, a córnea dela, não é que a córnea dela também tem um diâmetro pequeno, mas a circunferência do globo ocular tem uma circunferência diferente, tem um raio de curvatura diferente. Então, o chamado ângulo de apoio, né, que a Medifato desenvolveu a técnica de adaptar não a lente com um áptico encurvado, mas um áptico reto, que você muda esse ângulo de apoio. É uma lente muito complexa, eu não consegui adaptar nessa paciente. Essa paciente hoje ela está com 28 anos de idade. Eu tenho que prescrever óculos para ela trabalhar no computador de mais 2, porque ela não conseguia trabalhar no computador. O olho dela é tão pequeno que ela não conseguia fazer acomodação mais. Com 20, ela não tem nem 30 anos.
Então, é tão complexo esse universo da refração que é muito difícil a gente estabelecer regras, e que regras que vão funcionar igual para todo mundo. É muito difícil. Exato. Eu vou te sugerir que você apresente esse caso aí numa próxima reunião, que esse caso nos parece bastante interessante. Então, Lucas, obrigado. Pessoal, alguém gostaria de fazer alguma pergunta aí para a doutora Carolina? Cláudio, Algum você comentário? quer fazer alguma observação também? Cláudio está na linha? Doutor Cláudio Cury, seus comentários, por favor. Bom, Carolina, primeira coisa, parabéns pela apresentação e ainda bem que eu não te ajudei. Saiu melhor do que se eu tivesse te atrapalhado. Não, doutor, imagina. Te peço até desculpas porque realmente foi questão de tempo e de correria, tá? Mas você brilhou. Obrigada. A aula, no meu entender, foi mais de refração do que de refrativa. Eu não opero, por princípio, quem discordar não tem problema, eu não opero ceratocone. Então, a gente aqui, nesse momento dessa aula, que é para a cirurgia refrativa, não acho que não tem muito sentido discutir o ceratocone, se é dinâmico ou estático, porque eu não opero. Tá? Para mim, não adianta. Se uma paciente tem ceratocone e desenvolver qualquer ectasia, eu não terei como me explicar depois para um juiz. Acho que não teve perguntas, doutor Reinaldo, e eu falo por mim, se alguém acompanhar o relator, ótimo, mas não tem problema também. Eu acho refração uma das coisas mais difíceis em oftalmologia. E talvez a gente não tenha pergunta, porque a gente não tem nem não tem a dúvida para gerar uma pergunta, porque é difícil e a gente aprende como R1, aprende mal. A gente não aprende de forma organizada e sistemática. É o R+ que nos ensinou, que também não sabia. Se a gente pegar um livro do Milton Ruiz, que em cada sessão de miopia, hipermetropia, etc., vai lá no finalzinho do capítulo, N casos diferentes, de acordo com idades diferentes, profissão diferente, sexos diferentes, é tudo muito difícil e muito caso a caso. Eu compartilho com o Lucas de que não é possível você fazer um exame, esquece cirurgia refrativa, um exame oftalmológico fazendo só a refração estática. Apesar de eu, em algumas situações, fazê-lo. Está errado. Está errado. Doutor Reinaldo, sem correção, com correção dinâmica e com correção estática. É assim que tem que ser. Doutor Reinaldo falou direitinho. É o que eu tenho tentado fazer sempre que eu posso. Eu atendo em lugares de alto volume. Eu sou sempre o que menos atende, porque eu não consigo dar a demanda, a produção que às vezes, né, querem. Mas o paciente sai elogiando e sai falando bem e entende qual que é, às vezes, o seu problema. O Lucas coloca, só para finalizar, o Lucas coloca e traz uma equação. Lucas, eu acho que é muito difícil de solucionar a equação do astigmatismo cristaliniano e se ele é reversível ou não reversível. E ainda mais a depender da idade do paciente, com o cristalino, fazer um jogo de palavras aqui, o cristalino mais já cristalizado. Quanto mais jovem, pode até ser que funcione, mas se aquele cristalino ele se deformou para compensar um astigmatismo corneano, eu acho muito difícil a gente conseguir revertê-lo. E ainda mais pensando em cirurgia, que a gente está mexendo na córnea. Refrativa pensando em laser. Então, é uma equação muito difícil que você traz para a minha cabeça. Não vou nem falar pelos outros, para a minha cabeça. E que aí fica difícil. Claro que é, Cláudio. E tanto é difícil, né, que quando esse paciente, então, vira um paciente indicativo de cirurgia de catarata, e aí vai se tentar fazer um cálculo mais sofisticado para falar assim, vou fazer um implante de uma lente tórica, mesmo que seja uma lente monofocal, tórica, só para longe, né? As calculadoras todas querem te perguntar o seguinte, qual é a ceratometria da córnea? Me informa essa curvatura da córnea aí, que o resto eu calculo para você. Nenhuma calculadora te pergunta assim, qual a refração que esse paciente aceita?
Ela quer saber o comprimento axial do olho, quer saber a curvatura da córnea. Então, este paciente, que muitas vezes não aceitaria um óculos no estado do cristalino dele já com vício e muito vício de anos de refração, ele não vai conseguir aceitar um óculos na córnea. Mas o paciente jovem, a gente detecta isso jovem, eu acho que a nossa função é tratar esse paciente jovem e evitar que ele viva a vida em vício de refração. Isso é o grande desafio, acho que, da oftalmologia. Muito mal divulgado, muito mal explicado em livros teóricos, muito difícil de entender. E pelo que você falou, a gente aprende a fazer refração com R2, não é com o preceptor. Então, assim, é só isso, gente. É só para a gente é mais coisa para a gente pensar, não é para solucionar nada, mas cuidado. Né? Excelente, boas considerações, Cláudio. Ok, obrigado, Cláudio, obrigado, Lucas. Vamos dar agora a chance para os nossos fellows fazerem as perguntas. Vamos lá, pessoal. Eu gostaria de ouvir os comentários de todos aí a respeito da apresentação da doutora Carolina. Começando aí pelo doutor André. Doutora André não está online? Doutora Ana? Doutora Ana está online? Boa noite, Ana. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Você quer comentar alguma coisa? Fazer alguma pergunta? Não estou com nenhuma dúvida aqui, não, em relação. Perfeito. Achei muito boa a apresentação. Ok, muito bem. Gente, deixa eu fazer só uma consideração aqui, Arnaldo, antes de você continuar, que é o seguinte, o que deve ficar claro para todos vocês, gente, é que a conduta pré-operatória, os cuidados pré- e pós-operatórios, eles são muito variáveis de acordo com a experiência de cada cirurgião. Aqui nós não estamos falando o que é certo, o que é errado. Muitas vezes não existe uma certeza absoluta. Então, a gente vai muito daquilo que a gente está fazendo. Agora, o que é importante é a gente poder justificar a nossa conduta. Então, se você consegue justificar a sua conduta, e essa conduta está dando certo, é porque ela está correta. Agora, não dá, é para você fazer uma conduta que, mesmo dando certo, você não consegue justificar, porque não deu errado, porque ainda não deu tempo. É questão de número de cirurgia. Cirurgia de refrativa, ela complica muito pouco. Agora, quando você começa a receber muito paciente complicado, você consegue montar esse tanto de aula de paciente complicado. Mas isso aí é uma amostra viciada, porque eu recebo muito paciente complicado. Entendeu? Mas, assim, o número de refração, de cirurgia refrativa, a complicação de fellows fazendo a cirurgia e de preceptores é muito pouco significativa, porque a técnica é muito segura. Ela é pouco dependente de a curva de aprendizagem é muito pequena. Então, vamos continuar com as perguntas aí. Perfeito. Então, pessoal, alguém gostaria de fazer algum comentário? Vamos lá. Eu tenho umas dúvidas. Duas dúvidas, na verdade. É o doutor Gustavo que está falando. Isso. Eu gostaria que você se identificasse antes para a gente saber quem que é. Então, vamos lá, Gustavo. Vou acessar minha câmera. Peraí. Pode passar para outro, que eu vou ter que olhar ajustar minha câmera. Não, pode falar sem câmera mesmo. Okay. Eu sou o Gustavo, eu sou fellow de córnea do Instituto de Olhos e Ciências Médicas, eu sou do fellow 2 de córnea atualmente. Eu tenho duas perguntas com relação à apresentação. Uma é porque, com relação ao astigmatismo, foi falado que a refração deve ser sempre dinâmica. Nos casos, por exemplo, com astigmatismo miópico, que o astigmatismo seja regular, nada sugestivo de ceratocone. Vocês acham que tem alguma diferença na refração, fazer ela dinâmica e fazer ela estática, em astigmatismos regulares? Gustavo, depende de vários fatores aí. Primeiro, depende se esse astigmatismo ele é alto ou não. Quanto mais alto ele for, mais chance tem de dar diferença. Uma outra coisa que é importante é o seguinte, tamanho de pupila. Quando você dilata muito um paciente, você vai ter uma refração
alterada. A refração, o sistema óptico dele está alterado, a pupila é muito importante no sistema óptico. Então, se o paciente... Agora, a gente tem alguns dados que nos ajudam na programação. Se você tem o histórico desse paciente, sabe quanto que é o astigmatismo, quanto que é o eixo, e o eixo é muito importante, nós sabemos quanto mais alto o grau de astigmatismo, mais importante tem que ser a eficiência na medida do eixo. E esse eixo tem que ser compatível com a córnea. A córnea pode ser regular, mas esse eixo do astigmatismo tem que ser compatível com a córnea. E se não for compatível com a córnea, tem um outro fator interferindo nesse astigmatismo, provavelmente o cristalino. Hoje eu tive um caso muito interessante. Eu não vou me estender, mas é uma paciente que normalmente você tem um astigmatismo interno antes da cirurgia, correto? Aí você não opera. Mas eu tive agora, recentemente, eu operei uma médica e eu fui fazer nela uma técnica de contoura, que é para altos astigmatismos, tudo bonitinho. Os cálculos, tudo certinho. Sabe o que aconteceu? A córnea ficou esférica e ela agora está com menos 1,5 de astigmatismo refracional. Por sorte, a paciente não tem uma exigência muito grande e ela tem o outro olho ficou hemétrope. Mas observe, fiz tudo certinho, bonitinho, fiz as medidas do wavelight, tudo certinho. E hoje ela está com astigmatismo no eixo inverso ao que ela tinha. Não é nem hipocorreção. Na verdade, ela tinha um astigmatismo que estava parcialmente compensado pelo cristalino. Quando eu tirei o astigmatismo todo da córnea, apareceu. Entendeu? Então, é desafiador. É desafiador. Agora, se você faz a refração dinâmica, você entende muito, muito do sistema óptico desse paciente. Faça estática para que você veja se esse paciente não está acomodando. Pessoal, alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Eu acho que o Gustavo tinha 2 perguntas. Já fez, Gustavo? A outra pergunta era mais ou menos, acho que o doutor Reinaldo até comentou, era com relação a, por exemplo, astigmatismos refracionais que divergem muito do astigmatismo corneano. Por exemplo, você pega uma pessoa com pouco astigmatismo, por exemplo, meio de astigmatismo a 180. Aí você vai ver na topografia, tem meio de astigmatismo a 90. Nesse caso, é difícil assim, você tirar, porque se você tirar de acordo com a refração, às vezes você pode aumentar, não sei se você vai aumentar o astigmatismo corneano. Então, minha dúvida é como agir nesses casos, se você confia na sua refração plenamente ou se você tem que avaliar corneano também. A gente não pode tratar o exame, tá? Temos que tratar o que o paciente aceita. Se é um astigmatismo pequeno, você até, às vezes, o topógrafo, gente, ele não tem precisão para medir um eixo de um astigmatismo muito pequeno. Então, não é raro você ter um astigmatismo refracional num eixo e ter um astigmatismo topográfico em outro eixo. Isso pode acontecer sem maiores problemas, desde que seja um astigmatismo pequeno, como você falou, de meia dioptria, porque a córnea, a diferença nos meridianos é tão pequena, e como a topografia é simulada, ela é construída a partir do centro, né, da córnea, então, quer dizer que esses outros 20 mil pontos aí, muitos deles são extrapolados. Você pode ter um eixo diferente da refração. Não significa problema. Agora, se você tiver um astigmatismo significativo em eixo diferente da córnea, você tem que tomar muito cuidado, porque talvez melhor não ser operado, porque esse paciente você vai desestabilizar esse sistema óptico dele. Perfeito. Essa pergunta do Gustavo, ela é muito interessante pelo seguinte. Nós temos que lembrar o seguinte, todo paciente candidato à cirurgia refrativa é um procedimento que é realizado na córnea. Então, toda a aplanação e a correção astigmática tórica será realizada na córnea. Aquele paciente que eventualmente não tem um astigmatismo corneano total, não será bom candidato para a cirurgia refrativa. Ou seja, se o paciente tem lá menos 2,5 a 90 e na córnea ele tem menos 1 a 90, esse paciente certamente você não terá um bom resultado se você fizer uma correção tórica apenas na córnea dele. Os aberrômetros, o aberrômetro que nós temos lá na clínica, que é o Xywave,
ele é um aberrômetro que mede as aberrações totais do olho, não é apenas a aberração da córnea. Isso é uma informação importante justamente para você poder avaliar se as aberrações totais do olho estão coincidindo com as aberrações corneanas. Se você tiver uma diferença muito grande da aberração medida pelo aberrômetro, que mede todas as aberrações do olho, e não estão coincidindo com a córnea, esse paciente certamente não deve ser operado, porque o resultado será imprevisível, como esse resultado aí que o Reinaldo está nos relatando. Ok? Então, lembrar, pessoal, o seguinte: paciente bom candidato à cirurgia refrativa é aquele em que todos os exames estão coincidindo, ou seja, a refração dinâmica está muito próxima da refração estática, está muito próximo da ceratometria medida lá pelo autorrefrator, pelo topógrafo, pela tomografia e pela aberrometria. Então, se todas essas informações estiverem bastante semelhantes ou iguais, a chance de você ter um ótimo resultado é excelente. Agora, se você tem medida de curvatura corneana de um jeito e medida de curvatura total, medida de astigmatismo diferente, certamente o resultado não será satisfatório. Ok? Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta, algum comentário? Podemos encerrar? Ana? Não, era Gente, só, é porque, o doutor Arnaldo, você falou, geralmente você costuma repetir a refração estática no dia da cirurgia, a dinâmica, Dinâmica, isso. a dinâmica no dia da cirurgia, né? E, tipo assim, vai dar uma certa diferença da estática. E você faz, mesmo sendo hipermétrope ou míope, você sempre repete no dia, porque Na daí não vai realidade, é o seguinte, dilatar. na realidade, essa Aí, por isso que eu pergunta fiquei sua, pensando. Ana, é interessante, pelo seguinte: refração estática, em hipótese alguma, pode ser Não, realizada no exatamente, por dia isso da que eu falei, cirurgia, né? entendeu? Aí vai dar uma certa Porque, diferença. exato, o paciente está em midrias, não pode ser operado, até porque o eye tracker não funcionará da maneira que tem que ser feito. Na realidade, essa refração de prova que eu faço no dia da cirurgia é mais um cuidado adicional. Eu não vou levar em consideração só essa refração para poder fazer a programação cirúrgica desse paciente. Agora, para mim, eu me sinto muito bem quando eu tenho lá a refração dinâmica batendo com a refração estática e a refração realizada eventualmente no dia da cirurgia está igualzinha. Então, na realidade, você precisa ter informações coincidentes. Se você tem informações completas, por exemplo, se você faz lá, se o autorrefrator está dizendo uma coisa, a sua refração dinâmica e estática está dizendo outra, se a aberrometria está mostrando uma medida completamente diferente, todas essas medidas têm que serem refeitas. Em hipótese alguma, a gente pode operar um paciente que você está em dúvida com relação à refração que deve ser corrigida. Ok? Muito bem. Mais alguma pergunta, pessoal? Algum comentário? Reinaldo, você quer acrescentar mais alguma coisa? não, só Lucas? amanhã eu vou apresentar uns casos onde a refração foi determinante nos casos, seja no pré, Perfeito. seja no pós. Tá? E se der tempo, Ok. eu vou mostrar esse caso de um anel que aplanou 30 dioptrias. Excelente. Tá? Muito bem. Então amanhã a gente Então, se fala. pessoal, Uma boa noite a ok. todos. Vamos ver o jogo Boa do Galo noite. agora. Falou, gente. Uma boa noite a todo mundo. pessoal. Até amanhã, 19h30. Boa noite. Boa noite.